Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Salmo capítulo 17. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Salmo, capítulo 17, é uma oração de Davi pela proteção divina. O Salmo, capítulo 17, mostra-nos que, de fato, os crentes podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção, pois ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Esse Salmo, capítulo 17, mostra-nos que o Senhor é o refúgio do seu povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como o seu título nos deixa muito claro, o Salmo capítulo 17, escrito pelo rei Davi, o mesmo título também classifica de forma específica esse salmo como uma oração. Além do Salmo capítulo 17, outros 4 salmos são identificados dessa mesma forma. Salmos capítulo 86, Salmos capítulo 90, Salmos capítulo 102, Salmos capítulo 142. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Embora saibamos que o rei Davi foi quem escreveu esse salmo, não podemos determinar em que ocasião de sua vida isso ocorreu. Ao que parece, ele estava atravessando circunstâncias adversas e por isso estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir do rei Saul, ou talvez os dias de rebelião do seu filho Absalão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Salmo capítulo 17 pode ser organizado em 3 partes principais, ou seja, em 3 características. Amém? Glória a Deus. Primeiro, examina-me, Senhor, no que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Segundo, guarda-me, Senhor, no que diz respeito livro de Salmo, capítulo 17, versículo 6 ao 12. Terceiro, livra-me, Senhor, no que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 13 ao 15. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O rei Davi começa a sua oração no Salmo capítulo 17, pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Amém? Primeiro, ele
suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. Amém? No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1. A cena retrata por Davi no início do Salmo, capítulo 17. É a de um tribunal. Nesse Salmo, capítulo 17, o rei Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino e recorre àquele que é o juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 2. Em outras palavras, no Salmo capítulo 17, o rei Davi leva sua causa a Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em seguida, o rei Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor. Por isso, pode fundamentar sua causa, pode mostrar sua inocência. Nesse sentido, o salmista diz: sondas-me, ó coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade. Nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 3. Nesse verso, Davi não está alegando ser perfeito e sem pecados, mas está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas por ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No verso seguinte, o rei Davi continua afirmando sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus revelada em sua lei. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 4. Por isso, o rei Davi afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde seus pés não resvalam. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Guarda-me, Senhor, no que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 6 ao 12. Na sequência do Salmo, capítulo 17, o rei Davi mostra-nos sua dedicação em invocar o Senhor e explica que sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde. Por isso ele pode pedir com confiança que o Senhor, mais uma vez, ouça sua oração. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 6. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. No verso 7, o salmista nos diz algo muito interessante. Mostra as suas maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra busca refúgios, dos que se levantam contra eles. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 7. Amém? Nesse ponto fica mais do que claro que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Inclusive,
a palavra bondade traduz um termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com Ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, ancorado na fidelidade do amor de Deus, revelado em sua aliança, o rei Davi entende que a presença protetora de Deus é real para que o seu povo. Por isso ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 8 e 9. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui, o rei Davi emprega as figuras dos olhos e das asas. A expressão menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos, pois a expressão hebraica fala do pequeno homem dos olhos, fazendo referência ao reflexo que vemos de nós. Vemos quando olhamos a pupila dos olhos de alguém. Então, o que o salmista está afirmando é que, da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes de seu corpo com maior sensibilidade, assim também o Senhor protege o seu povo. Do mesmo modo, Davi também pede para que Deus o esconda à sombra das tuas asas. Isto é, ele pede para estar refugiado na presença de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Davi também explica que ele quer ser protegido de pessoas perversas que querem ver sua morte. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, são pessoas insensíveis, cujo coração é cerrado, ou seja, calejado pela desobediência de uma vida egoísta e profana. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 9 ao 11. Consequentemente, são pessoas astutas e cruéis, como o leão. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 12. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Livra-me, Senhor. No que diz respeito ao livro de Salmo, capítulo 17, versículo 13 ao 15. Na parte final do Salmo, capítulo 17, o rei Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido de Davi não é por vingança, mas é por justiça. O rei Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas, porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso fica claro no modo como ele diz que essas pessoas são ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras desta vida. São pessoas que se preocupam apenas com seu próprio prazer e não com a glória de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor.
No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 13 e 14. Mas o salmista contrasta essa realidade com a perspectiva do crente da verdadeira satisfação. Por isso ele escreve: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. No que diz respeito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 15. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros desta terra, mas está ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são seus. Quando eles receberão um corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Amém? Deus os abençoe, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.